Fala pessoal, aqui é o Etocast 2019, voltando aí das férias, umas férias um pouco prolongadas. Eu sou o Stefano, estou aqui com o Marcelo e a Séfora. Hoje a gente vai falar de uma coisa muito legal, mas antes eu gostaria de anunciar que nós agora temos uma forma de vocês ajudarem o nosso programa, o Etocast principalmente, porque tudo que a gente faz aqui é voluntário e tem um servidor que a gente precisa pagar todo mês, e entre outras coisas. Mas o mais básico é o servidor do podcast, que é em dólar, e a gente está com um modelo de assinatura pelo PicPay. Eu vou mandar o link aqui embaixo, em algum lugar, e aí você cadastra lá seu usuário no PicPay e paga com cartão de crédito. Por enquanto vai ser R$ 5,90. Nós estamos desenvolvendo ações para os assinantes mais para frente, né? E espero que vocês possam contribuir com a gente, quem gosta do programa, quem curte aqui nosso canal no Facebook, no Connect e outros lugares. Já temos assinantes já, inclusive. E aí nós vamos deixar o link aqui. Hoje nós vamos falar de uma série de TV que foi para o Netflix, que se chama Black Mirror, que inspira muitas das nossas ações aqui, que é um seriado que trata a tecnologia de uma forma um pouco dark, eu diria. E está no Netflix, aí já está na 4ª temporada e lançaram o primeiro filme interativo chamado Bandersnatch. Se você nunca assistiu Black Mirror, se você não assistiu Bandersnatch, assista. Não tem ordem, você pode assistir na ordem que você quiser. Os atores e as histórias são todas diferentes sempre. E hoje nós vamos falar de uma lista que saiu no site Ranker, que é um site que faz ranqueamento, e ele fez um ranqueamento das tecnologias descritas, né, no Black Mirror, e da mais aterrorizante até a mais prática, eu diria. E a gente vai discutir um pouco sobre essas tecnologias, para a gente falar o que na verdade já existe, o que ainda pode existir, o que a gente acha que nunca vai existir. E aí o Marcelão vai falar aí a primeira tecnologia que foi escolhida como a mais aterrorizante. Essa primeira tecnologia aqui se passa no episódio Man Against Fire, que é sobre o uso militar, né, de você alterar a percepção do ser humano para que ele passe a enxergar, por exemplo, que o inimigo é um monstro e não uma pessoa. Então você está alterando a percepção, o sentido do ser humano para entrar em combate e ficar com menos peso na consciência, ter menos discussão ética e fazer o que ele tem que fazer, como se fosse um jogo de videogame e você está indo ali atirar para matar monstros e tudo mais. É o episódio 5 da temporada 3. Essa tecnologia, assim, é uma coisa que o exército estuda, né? Já tem alguns estudos de exército americano, de coisa nesse sentido, então por isso que eles estão retratando aqui. Só lembrando, né? Quando a gente estuda futurismo, a primeira coisa que o pessoal avisa a gente olha, tecnologia pode ser boa ou ruim, né? Então evitem ser como é que se diz? Profetas do Apocalipse, né? Com isso, porque é lógico, pode ter um lado ruim, pode ter o uso contra o ser humano, mas logicamente o lado positivo muitas vezes supera, né, qualquer coisa negativa nesse sentido. Então não é porque essa série ela é baseada assim, em histórias um tanto mais de terror, um tanto mais de apocalípticas na maioria dos episódios, né? Mas nem por isso quer dizer que vai ser desse jeito que vai acontecer ou coisa do gênero, né? Esse tipo de tecnologia pode ser usado para muitas coisas positivas também, não tem por que levar para esse lado, mas como diversão vale ver, é sempre um alerta, sempre faz a gente pensar sobre o uso apropriado e inapropriado de determinadas tecnologias. Então é isso que é legal dessa série. Um possível uso dessa tecnologia de mudar a sua percepção sobre alguma pessoa, alguma coisa, seria usar para pessoas com doenças terminais, né? E seus parentes poderem ver a pessoa como ela era antigamente, não como ela está agora, né? Quem sofreu alguma coisa perto aí na família sabe como é que é difícil ter contato com uma pessoa que está... Tem algumas coisas também indo nessa linha mais de realidade virtual. Por exemplo, hoje em dia o pessoal usa óculos de realidade virtual
para levar crianças para tomar vacina. Daí cria todo um game através disso para que ela não sinta a vacina como uma experiência ruim, né? Tem outros lugares também. Aí quem aplica a vacina é o Zé Gotinha? Tem algumas ONGs também que usam a interação de campos refugiados para a pessoa ter a sensação de como que seria isso, para fazer doação também. Tem diversas ações também, algumas empresas que usam isso para, por exemplo, em locais, em hospitais que às vezes os idosos não podem estar se locomovendo, né? E aí levam, quer visitar a cidade, alguma coisa assim, e usam óculos de realidade virtual. Mesmo porque quando a gente fala assim em questões neurológicas, o óculos ele acaba atingindo outras áreas do cérebro que a pessoa tem a sensação de que ela realmente está vivendo aquilo. Então tem, sem falar nas questões que você pode usar também para educação, para outras coisas também. Então é uma tecnologia essa aí que a gente está falando assim, que está alterando a realidade, mas que a gente vê assim, no futuro vai demorar ainda para acontecer, mas já tem alguns usos com uma outra tecnologia não tão assim, né? Mas uma futurística, uma realidade aumentada, virtual. pois alguma coisa nesse sentido. Mas que é parecido com essa de estar mudando a realidade, né? E aí a gente pensa também até que ponto isso é bom ou é ruim, se está mudando essa realidade, quais são as questões éticas para isso também, né? Por falar em mudar a realidade, a tecnologia do episódio Arcângel, temporada 4, episódio 2, é a história de uma mãe que perde a filha num parquinho de diversão. Ela fica meio assustada e procura uma empresa que faz o implante de um chip na cabeça da criança, e a mãe passa a ver tudo que a criança vê, sabe onde ela está e ainda coloca níveis de como é que fala? Parenting... Restrições parentais, que, por exemplo, no caso do episódio, a menina não pode ver sangue, não pode ouvir palavrão, não pode ver briga. Então tudo ela enxerga borrado. E aí a mãe acompanha essa filha até uma certa idade, eu não vou ficar dando spoiler, e no final das contas ela aposenta esse negócio porque a filha queria ter a vida dela. Eu acho assim que seria um sonho para todo pai, principalmente os pais protetores, ter uma tecnologia dessa, mas eu acho assim, no curto prazo pouco provável, né? No máximo, igual o Marcelo, a gente estava conversando, o GPS do celular do menino, você vai saber onde ele está. Esse daqui é um caso assim, bem extremo de uso de vigilância, né, do seu filho, e aí você vê o filho crescendo, e tem as fases da vida ali que faz todo sentido, né, que a criança é uma criança mesmo, e você quer proteger e tudo mais, mas aí depois mostra tudo que isso acarreta, por exemplo, na adolescência da pessoa, né, o que a pessoa vai fazer na adolescência, vai perder a privacidade dela, enfim, entra uma série de discussões morais ali, de se isso é certo, se não é. Até em escolas, né? Tem escolas que o pessoal estava colocando câmera dentro da sala de aula para ver os pais poderem acompanhar. E aí entra uma série de discussões, ou seja, mesmo que não haja ainda essa tecnologia de você visualizar o que a pessoa está vendo, a quantidade de câmeras que tem disponíveis hoje nos ambientes onde as pessoas frequentam, né, pode acabar levando a tornar isso muito mais próximo. As próprias escolas oferecendo esse tipo de controle para os pais. Tem o caso da escola que tudo sabe que o filho sabe com o quiser... serviço premium? Veja seu filho por mais R$100 por mês, tipo um Big Brother da... Mas já tem escola que, por exemplo, dá todo o acesso ao que a criança pode comprar na cantina da escola através do cartãozinho dela. Então, assim, já é um tipo de monitoramento que o pai faz. E enfim, né, ao mesmo tempo que é interessante que o pai sabe que o filho está seguindo as regras, gera todo o outro lado de o filho não ter independência nenhuma, não aprender muita coisa. E o que faria o filho se ele não estivesse sendo vigiado, né? Também. Eu acho que o interessante do Black Mirror é que ele não só traz a discussão da tecnologia em si, mas a discussão ética e moral da sociedade, o que a sociedade aceita como normal ou como ético ou moral. Você vigiar seu filho, você saber tudo que ele está fazendo, se ele está mentindo ou não ter como mentir, né? Questões de privacidade, transparência. E aí ela foi eleita a segunda mais aterrorizante. Eu não sei se eu concordo com isso, creio que tem algumas mais para baixo piores. E aí, por falar em vigilância,
O terceiro episódio mais horripilante, né, aterrorizante de acordo com as pessoas, foi o Nosedive, que é um dos meus preferidos. Que é o primeiro episódio da terceira temporada. E aí é sobre um sistema de ranqueamento da sociedade, que todo mundo te dá nota, você dá nota para todo mundo. E aí tudo é baseado nessa nota. E eu vou te contar que isso já acontece. Algum de vocês dois quer falar sobre a China? Eu ia falar sobre, pessoal, antes de falar na China, né, a gente pode falar até de casos que estão mais próximos, né, do próprio Uber. Se você for pegar, você ranqueia o motorista te ranqueia, e de acordo com isso você pode, assim, pegar alguns outros motoristas, algum carro que, não vou aceitar porque o ranking ali tá ruim e alguma coisa vai demorar mais, né. Eu já neguei um 4.6, eu cancelei a corrida. Assim, esse sistema é justamente baseado nessas avaliações de ajuda dos usuários, enfim, a avaliação de o Uber usa muito isso, aqui deu o caso do Yelp, né? Outros, o Airbnb, os outros serviços, geralmente eles usam esse tipo de avaliação para ranquear se aquele serviço foi bom, se o atendimento foi bacana, se não foi, e vale dos dois lados, né? Sempre é o usuário avaliando o prestador e o prestador avaliando o usuário. A questão desse episódio em si é que eles levam isso para um nível onde toda interação social que você tiver, você está avaliando aquela interação com a pessoa, e quanto mais bem classificado você for, mais acesso a coisas você tem, né? E aí isso na sociedade como um todo. Então você quer morar num condomínio, aqui só tem nota 4.7 para cima, né? Então você sabe que seus vizinhos são todos nota alta também, por aí vai. Isso, só pessoas de boa estirpe. E quanto até mais alto... avaliação também de crédito, né? A gente sabe que tem algumas empresas que já estão usando isso até, né? Saiu um artigo numa revista que falava que a quantidade de vezes que a pessoa escrevia bêbado lá nos comentários dela lá do Face, a pessoa conseguia avaliar se ela ia ou não pagar as dívidas. E aí tem algoritmos assim de crédito que estão usando essas interações sociais, reputações, essas coisas tudo, para fornecer ou não crédito, né? E entra um bocado dessa pegada digital, né? Tudo que você faz na internet ali, querendo ou não, pode estar sendo avaliado para avaliar perfil de emprego, para avaliar sua análise de crédito, enfim, são várias coisas que as pessoas não consideram ali no dia a dia, e esse episódio traz um bocado disso, né? Então uma pessoa que tinha uma nota boa e vai passando pelo percalço de ir perdendo essa nota no meio do caminho, você vai vendo como isso muda, como é que impacta a vida dela, né? Eu não vou falar muito sobre a China não, porque nós temos um episódio só sobre isso. Resumidamente, a China está com milhões de câmeras espalhadas pelas ruas, as pessoas estão sendo identificadas por algoritmos de inteligência artificial, e elas têm um score social. Por exemplo, se você estiver num ponto de ônibus esperando um ônibus e chega alguém que tem uma nota, lá acho que é até 5 também. Se você tem uma nota abaixo de 4, a pessoa que está do seu lado é avisada que você é uma pessoa não confiável. As escolas estão usando essas câmeras também para identificar estudantes com potencial suicida e etc. E aí a discussão é a questão do Estado ser o dono dessa tecnologia, na verdade, e de poder vigiar todos os seus cidadãos sobre a batuta de estamos protegendo você. Mas isso aí fica, né, para outro episódio que a gente já lançou no final do ano passado. Qual que é a quarta tecnologia? Bom, a quarta aqui é o rastreamento dos olhos para propagandas, né? Então, a propaganda, se você parou de olhar para ela pausa e na hora que você olha ela volta a funcionar. Então, quer dizer, não tem como você pular a propaganda, né? Nem ir pro banheiro rapidão no intervalo, né? Esse aqui eles querem te obrigar a ver uma propaganda. Assim, ele aparece como coadjuvante no episódio, né? Não é o principal desse capítulo, mas é uma tecnologia que eles citaram aqui separado. Tem outra tecnologia desse capítulo também mais pra frente, né? Eu acho que esse aqui é o do primeiro temporada. Do 15 milhões de méritos, das bicicletas que nós vamos falar mais pra frente. E também essa questão das bicicletas, esse episódio ele foi inspirado, na realidade, no Brasil, num presídio que eles usam as bicicletas, que os presos ficam lá, né, rodando as bicicletas, e aí eles ficam produzindo energia para uma parte de uma praça. Então, a cada 16 horas que eles rodam, né, ficam lá na bicicleta, eles diminuem a pena e ainda produzem energia para essa praça lá. É Santa Rita do Sapucaí? No interior de Minas. Santa Rita do Sapucaí, onde acontece o Rectal,
né, que tem todo ano falando sobre diversas inovações. E aí foi inspirado esse episódio, essa parte aí das bicicletas, a gente está produzindo, né? Por conta disso que acontece lá nesse presídio. E nesse caso eles ficam pedalando, vão ganhando uma pontuação, e com essa pontuação eles podem comprar coisas, fazer as coisas do dia a dia, como se fosse dinheiro, e nesse caso aqui também pular propagandas, esse tipo de coisa. Senão você é obrigado a assistir. Eu acho que assim, essa tecnologia é bem possível até num curto prazo, porque hoje nós estamos na era da atenção. Então, não para pular a propaganda, mas para poder remunerar o propagandista. Sim. Por exemplo, eu estava num projeto há muito tempo atrás, que queria através... nem existia tecnologia ainda. Através de computador, identificar quantas vezes a placa do anunciante passou num jogo de futebol. Porque não é só pagar lá, sei lá, quanto que eles pagam para aparecer numa plaquinha em volta do campo, mas quantas vezes aquela placa passou. Porque tem cantos do campo que aparecem menos, né? O campo central cobra mais e tal, mas de saber efetivamente, durante uma transmissão ao vivo, quantos milhões de pessoas viram e quantas vezes ela viu a propaganda inteira ou o pedaço inteiro. Quando você paga por uma propaganda de campo, você está pagando ali para quem está no campo visualizar, mas você quer que seja transmitido também na TV, porque isso potencializa muito o público que você vai abranger, né? Então eles fazem toda essa análise de quantas vezes as marcas apareceram, qual foi o percentual da transmissão que teve uma identificação de marca, né? Isso é bem acompanhado na publicidade, e é assim que se precifica. Eu acho que no curto prazo vai aparecer uma coisa isso já assim. acontece, na realidade isso já acontece. Não, mas das pessoas autorizarem a sua câmera funcionar para ver se você está vendo. Só que essa aqui é a questão, né? Isso já entra no. Será que não é o comercial que tem que ser atraente e não entra nessa discussão? Nos 5 primeiros segundos, né? Que o pessoal fala quando você do tem YouTube. um comercial lá no YouTube, consegue prender sua atenção em 5 segundos, você vê o resto do comercial. Isso é um comercial genial, né? E vocês tocaram em 2 pontos importantes, que é a questão da evolução que a gente está passando, né? Que antes o pessoal falava, eu estou dando meu tempo, então meu tempo é valioso. Porque agora não é a questão do tempo que você está dando, é a questão da atenção que você está dando naquele momento. Sim. Que aí cria uma outra... uma outra visão, outro tipo de remuneração. Que, por exemplo, você pode estar ali com alguém, né? Mas você está o tempo inteiro ali no celular, você está dando seu tempo, mas não está dando atenção. Né? E aí, como que você começa a remunerar a atenção que a pessoa tem, que o foco agora muda para isso, né? Sim, e aqui entra toda essa questão. Por exemplo, olhar não é ver, né? Então, por mais que você esteja olhando, ainda assim você pode estar pensando em outra coisa. Aí, amiga, só com o implante de chip mesmo, para saber se você está pensando na propaganda ou você está pensando na morte da bezerra. Muitas vezes não faz sentido você partir para uma tecnologia desse tipo. Não adianta, tem que ser, na realidade, o contrário. Você tem que atrair seu consumidor de outras formas, fazendo um conteúdo cativante, não forçando o seu consumidor. Ou taxa de conversão, né, também. Ou imersão, né? Ou interação. Interação. Que aí na interação você tem certeza que pelo menos apertou o botão, o pessoal vai ver que foi por jeito, isso, né? Que esse novo, o filme vai não tão nessa questão da inovação, mas para ter certeza que o pessoal tá ali assistindo. Ou não só deixou rolando, né? Algumas temáticas, elas permeiam vários episódios do Black Mirror, e aí a gente vai, quando a gente já tiver falado, a gente vai passar rapidinho. A quinta tecnologia é a transferência de consciência, que é o sonho de muitos estudiosos, cientistas e também do Sheldon Cooper, do Big Bang Theory, que é passar toda a consciência dele para uma máquina. E aí, eles citam aqui o episódio Black Museum, que para mim também é um dos melhores. É o episódio 6 da temporada 4, que eles transferem a consciência não apenas para mas para máquinas e tal, eles transferem para objetos. Sim. Né? E no caso tem um macaquinho, eu não vou falar tudo para não dar spoiler, mas... Mas nesse capítulo, a princípio é a transferência para um espaço dentro do cérebro de outra pessoa, né? Isso, então a pessoa tinha um parceiro, esse parceiro estava falecendo, e aí transferiram a consciência dessa pessoa para dentro da outra, e ela ficava tendo janelas. Conversando, né? Tá ali conversando, interagindo, você mantém aquela consciência viva, né? Eles não explicam como foi feito, nem que tipo de tecnologia seria isso, mas esse estudo de se digitalizar uma consciência para se transferir para uma máquina, né,
Eu acho que a grande coisa hoje em dia é do mapeamento de como funciona o cérebro, né? O pessoal tem feito muitos estudos de como funciona a consciência, como funciona o cérebro, para tentar reproduzir isso digitalmente, né? E aqui vão passar em vários níveis. Esse aqui foi o nível mais extremo, que é você conseguir mesmo pegar uma consciência inteira e replicar ela digitalmente, né? E aí transferir para um objeto ou para dentro de outro cérebro até, para eles coexistirem ali. É bastante estranho nesse caso. Né? Assistentes pessoais, né? Quem vai ter todos os seus gostos. Aqui mais pra Ou então frente... também em outro episódio, falando assim, transferir a consciência de uma pessoa que já morreu para fazer um protótipo também, né? Da pessoa, um clone. Aqui tem o episódio da temporada 2, episódio 4, né? Que eles falam do Cookie, né? Que é justamente um assistente pessoal, ou seja, do jeito que é a Siri, do jeito que é Alexa, o Google Now. Google, não sei como é que eles estão chamando isso. Hey Google. Mas que é justamente o assistente pessoal hoje, ele é um robozinho, mas você interage, fala, mas ele não é personalizado para você. Então a ideia desse capítulo foi, nessa transferência de consciência digital, criar uma cópia da sua consciência, e essa cópia vai ser seu assistente pessoal. Que tem o seu perfil, já sabe que você gosta, que você ele não gosta, né? É você. É a sua cópia lá. Já podia negar uns programas que eu não tô afim de ir, né? Tipo, já responder meu, não, obrigado. Não, mas esse é o negócio. Então você teria uma cópia da sua mente num robozinho que vai fazer tudo para você, porque é você. A grande questão que esse episódio lida mas essa sua cópia digital, ela vai ter uma consciência do mesmo nível da sua presa numa máquina. E aí? É legal você se torturar assim? Como é que seria essa existência da sua cópia, né? Você acha que é uma coisa que está trabalhando para você e está ali tranquilo, fazendo todos os seus gostos, mas ao mesmo tempo é um escravo, né? É uma versão digital sua escravizada. E aí entra até outro debate, que é o da finitude do ser humano, né? Você quer mesmo viver para sempre? Pois é. Em vários livros e filmes, a pessoa que vive para sempre geralmente era triste, porque ela queria ir embora uma hora, né? Não sei. E aí... já existe um russo, Dmitry Tsikov, que faz esse tipo de pesquisa, para variar, um magnata russo que tem muito dinheiro para gastar com esse tipo de coisa, e ele está pesquisando como que ele sobe o cérebro dele para um HD ou para uma máquina, alguma coisa assim. Então devemos ter algum tipo de notícia logo em breve, porque ele estuda desde 2013. Isso também é tratado nos estudos como a singularidade, né? Que é o momento entre que máquina e homem podem virar uma coisa só, ou seja, mesmo que você morra, você poderia continuar a existir digitalmente. E aí é tratado em vários outros capítulos. Falam até o seguinte, né? Que se você sobreviver até 2045, né? Você vai conseguir chegar nessa viver etapa, para sempre. Mas não assista o filme que tem no Netflix, é muito ruim. O do Morgan Freeman, qual que é o nome? É Singularidade? Não, é... Tem um filme no Netflix com o Morgan Freeman que trata esse assunto. Só que ele não foi bem produzido, é baseado no livro da Singularidade, mas é bem fraco. É melhor ler o livro, tá? Leiam Singularidade esse é o do Ray Kurzweil. Isso, Ray Kurzweil, nós vamos deixar o link aqui também. E aí, entrando nesse assunto de memória, agora temos um que já existia no MIB, que é o apagador de memória. Né? Foi a sexta tecnologia mais citada. Daquele episódio que também trata de outro assunto, que é da passividade das pessoas, que é o White Bear, ou Urso Branco, na temporada 2, episódio 2, em que um casal, se não me engano, sai correndo de alguma coisa e as pessoas, de uma gangue, e as pessoas ficam só filmando, né? Que seria hoje Até pouco tempo atrás, agora, teve uma enchente em Belo Horizonte e você vê um monte de vídeo, mas ninguém ajudando. Todo mundo filmando lá, a mãe morrendo com a filha dentro de um carro, e as pessoas só filmando. Então entra nessa questão da passividade das pessoas. Mas a tecnologia mesmo que foi mais votada é de apagar a memória. E a gente sabe que é possível manipular memórias hoje em dia. Não nesse nível, mas já foi testado em ratos. Com essa coisa toda de estudo de consciência e tudo, eles estão identificando como apagar memórias específicas, né? Então essa daqui também é tida como uma dessas mais complicadas aí, uma das questões mais fortes desse programa. Eu estudo muito sobre neurologia e, na verdade, até hoje os cientistas e médicos não sabem como as memórias são guardadas. Sim. Até hoje não sabe, porque não é um lugar fixo, não é? Essa parte aqui é no lobo frontal, é no cérebro, não é.
Elas estão em algum lugar que outra a gente questão não que já sabe onde foi elas estão. muito identificada é que cada cérebro funciona de um jeito diferente. Então, na realidade, eles sabem os tipos de mecanismo, eles estão aprendendo como funcionam os mecanismos do cérebro, mas um cérebro tem que ser calibrado individualmente, porque Sim. o jeito que o meu neurônio funciona é diferente do seu. Né? Assim, eles têm os caminhos são diferentes, depende do aprendizado, da memória, do jeito que foi formado o seu cérebro em particular. Então, para tudo isso é mapeado cérebro a cérebro como é que é feito. Então, essa é a grande dificuldade de se replicar, esse tipo de coisa. Não é de só bater uma consciência. luzinha no seu olho. Neuroplasticidade do cérebro, de acordo com as suas experiências, você vai fazendo conexões diferentes, né? Sim. Entre as neurônios. Depois Agora o episódio que eu acho um dos mais legais, mas nas listas de episódios mais legais ele fica em quase último, que é o dos robôs cachorro, que é o Metalhead, o episódio 5 da temporada 4, que são robôs que estão aí para matar as pessoas. Esse episódio ele é todo em preto e branco, ele é bem... Dark. Sombrio. Bem complexo mesmo. Mas é muito baseado na Boston Dynamics, né? Que é uma empresa que faz robôs tanto meio humanoides como em formatos assim, de cachorro, esse tipo de coisa. E aqui já é como se eles tivessem uma versão maligna deles ali, uma versão para guardar alguma coisa, sei lá. E nesse futuro aqui a humanidade está fugindo desses bichos, né, a todo custo. E aí é bem complicado, né? Você ter esses bichinhos como uma máquina. Esse aqui lembra um pouco do Robocop, lembra um pouco de outras situações de futuro, assim, do próprio. Hoje eles estão usando, não robôs, mas estão usando drones, né, para matar. Drones armados, mas os drones não têm consciência, obviamente. Eles usam tecnologia de inteligência artificial e alguns ainda são operados por humanos à distância. Mas a Boston Dynamics a cada ano lança um vídeo com o cachorrinho dela cada vez melhor. Eu lembro do primeiro vídeo que o robô tentava pular um obstáculo, ele caía, ficava parado igual uma tartaruga assim virada e não acontecia mais nada. Aí acho que ano passado eles mostraram que ele não cai mais. Ele não cai mais, é tipo aqueles objetos que você empurra e nunca vira. Já consegue pular obstáculos? Já consegue pular obstáculos, então... Um monte de coisa. Se eles vão usar para matar humanos, ainda não sabemos. Espero que no Magnata Russo tenha alguma ideia maluca. Os outros episódios aqui já é sobre o de méritos, que a gente citou, né? Que cita a própria bicicleta. E aqui no caso é só a forma de se ganhar pontos e méritos trocando esforço por dinheiro ou benefícios, né? O Cookie, que é o capítulo do assistente pessoal com a cópia da sua mente. Esse Digital DNA Scanner, que aparece no USS Callister, né? O episódio 1 da 4ª temporada. Esse episódio o pessoal falou, né? Acham ele meio chato até de execução, mas a tecnologia aqui por trás é o scanner do DNA. Ou seja, uma pessoa que conseguiu pegar o DNA de outras pessoas reais e criou uma cópia virtual daquela pessoa a partir do DNA dela. Esse tipo de coisa. Com a consciência, né? Isso e eles não explicam muito como é que isso acontece. Isso é que é o complicado, né? Como é que vai ter a consciência atrelada só ao DNA da pessoa, né? Isso assim, esse é bem ficção científica mesmo, no momento, né? Não há sinais de que você, com base no DNA, vai conseguir replicar uma pessoa. Hoje o pessoal já identifica o DNA, já mapeia, mas copiar e colocar numa impressora 3D ou num programa de a consciência computador. São outros 500. É que nem a história do irmão gêmeo idêntico. Os dois podem ter o mesmo DNA, a mesma coisa, mas vão ter consciências diferentes. Tem outras questões também, quando a gente vai falar em DNA. Lá no Rectal, que aconteceu lá em Santa Rita, né, no ano passado, teve o pessoal da Rito, né, que eles fizeram toda uma imersão e colocaram um laboratório lá fictício de, se você fosse fazer a manipulação de um DNA, fosse ter um filho, alguma coisa assim, quais aspectos do DNA você iria escolher? Entendeu? Qual a cor do olho, qual a personalidade, a altura. E aí a gente começa a ver, né, até tem alguns filmes antigos que falavam sobre isso, né? Como que você vai evoluindo o DNA, o que seria o ético, o que seria correto, né, para isso. O que você vai escolher, o que você não vai escolher. Entendeu? Vai estar criando uma outra raça e com essa manipulação que a gente vê de DNA, né, que já tem alguns lugares que estão fazendo isso,
A gente vê que existe essa tendência e estão surgindo discussões éticas muito importantes a respeito disso também. Hoje, por exemplo, é muito usado a tecnologia CRISPR, né? Que a pessoa diz que é fazer a edição de uma parte do DNA, que ela é variável porque ela é a que guarda informações, por exemplo, de vacinas, de história do RNA, né? Isso, então assim, ele tem um jeito de você editar que já foi identificado como é que é feito, para você acrescentar como se fosse uma informação dessa de uma vacina ou de uma doença que você já teve, alguma coisa que é gravado ali no DNA e você consegue inclusive replicar para gerações seguintes. Esse tipo de coisa. Hoje está sendo usado para comida, por exemplo, para fazer algumas alterações em sabor de alimentos. Né? Tem um estudo até do brasileiro e de Israel, né, juntos ali, para fazer o tomate voltar a ter o gosto de 100 mil anos atrás. Eles estão... Outra coisa também que você tem que pensar é... Tá, vamos fazer o mapeamento do seu DNA. Quem é que vai ter essa informação? Você vai ceder para pesquisa, você vai deixar isso público? E o que a pessoa vai fazer com essa informação do tipo assim, se eu sou uma companhia de seguro, já sei que você no seu DNA tem um risco para tal doença. Qual vai ser o valor que eu vou te cobrar de seguro? Igual existiam algumas polêmicas que o pessoal tá falando assim, que quando você ia em farmácia e pediam o seu CPF, era para mapear qual tipo de remédio que você estava comprando para vender essa informação para seguradora, alguma coisa, plano de saúde, para falar assim, essa pessoa aqui é mais propensa a ter tais tipos de doença. Então, da rede farmacêutica, uma vez eu fiz um curso, que eu não vou falar nem onde nem quando, com o pessoal de uma indústria farmacêutica, eu não vou falar qual que é, que eles me garantiram que utilizavam os dados das farmácias, mas não do cliente, do médico que tinha receitado para poder pagar umas viagenzinhas para os médicos ir para lá para a Costa do Sauípe, por exemplo. Porque se o médico tivesse receitado o remédio daquela fábrica, ele tinha uns privilégios. Para usar o nosso, pouco custa, né? Pois é, se já tem esse tipo de uso de quem o CRM do médico. Pois e aí vem entre outras questões, os dados pessoais seus, se as pessoas estão vendendo aí, de quem seriam? Será que você é o proprietário, você teria que dar, entendeu, alguma autorização para as outras pessoas estarem usando isso? O tipo de uso. Qual tipo de uso, de que forma que você vai estar usando isso? Né? São várias questões aí que englobam isso tudo. A próxima aqui é sobre drones em formato de abelha, né, que aparece na temporada 3, episódio 6. Esse capítulo trata justamente de um problema que é a extinção das abelhas, né, que, por exemplo, nos Estados Unidos está mapeado que tem uma grande chance das abelhas de lá morrerem por variação do clima, pela mudança climática, elas são muito sensíveis a alterações de temperatura em graus para cima. Além do desflorestamento também, né? E aí isso ocasiona tudo isso, né, o desflorestamento, uma série de plantas que dependem da polinização para poder existir. E que aí você teria um impacto muito, muito considerável na economia como um todo por conta dessa ausência das abelhas. E aí nesse episódio eles fizeram o quê? Substituir as abelhas por drones em formato de abelha, porque elas ficam fazendo essa polinização. A grande questão um hacker consegue invadir a rede de controle dessas abelhas e começa a usar as abelhas para matar pessoas. Então usa elas como arma, a abelha vai voar no ouvido da pessoa, dá fim nela. E utiliza o Twitter, né, para escolher quem que vai morrer. Geralmente são políticos, pessoas famosas. Começa a rolar uma votação, quem foi indicado mais votado no Twitter parece morto no outro dia com a abelhazinha. Particularmente, para mim, é o pior episódio de todos, mas minha opinião aqui não é relevante. Aí o 12º é o episódio The Entire Story of You, que é sobre você gravar suas memórias e aí é o cara que volta, né, no tempo. Ele tem um chip implantado e tem um tipo de lente, né, que ele usa no olho que dá ali a realidade aumentada para ele. Tudo que ele interage, tudo que ele enxerga, ou tudo que aparece na visão dele é gravado. E aí ele pode ir e voltar nessas memórias ali no que foi gravado a qualquer momento. Acho que isso é um mix de memória e chip e lente no olho. Sim. E aí, assim, entra um pouco na questão, por exemplo, já acontece hoje em aeroporto, quando você vai entrar nos Estados Unidos, por exemplo, as pessoas podem pedir para ver seu celular
para ver o que você postou nas Posta no últimas YouTube. horas, Mandar mensagem, as mensagens que você e-mail, enviou, esse qualquer tipo de coisa. coisa. Ah, não é só Facebook? Não, eles tudo. entram para vasculhar se você trocou alguma mensagem suspeita, alguma coisa que possa ser uma ameaça à segurança nacional. Então não brinquem com isso, não mandem mensagem de brincadeira, porque eles não levam na brincadeira. Não mesmo. E aí acontecia a mesma coisa nesse caso, como era uma tecnologia que muitas pessoas usavam, né, passou a ser exigido, você tem que me mostrar suas últimas 48 horas, se tiver alguma deleção você não vai entrar. Né? Você tem a opção de deletar determinados trechos, mas se isso acontecer, a pessoa já sabe, olha, deve ter deletado algum problema ali. Teve alguma coisa que foi feita que não podia. Mesma coisa em entrevista de emprego. Usou droga, né? Pedindo para avaliar o último período da pessoa de X tempo, e se tiver deleções ele não aceita aquela pessoa, e por aí vai. Então entra no outro nível de controle, você passa até a ser obrigado a mostrar e tentar viver Já que a não vida tem de nada para acordo com essa esconder. É gravação. muito uma questão também de transparência, né? Que o pessoal Sim. fala da ética, não é... Assim, se todo mundo estivesse olhando, você faria aquilo que você está fazendo? E aí Já dizia o Capitão Inicial. aqui é uma ética bem forçada também, né? Para ver o que bem está isso. acontecendo. Todas essas questões, né? Eu acho que essa soma dessas tecnologias aqui vai trazendo uma série de questões assim, até que nível o controle tem que ser feito. Tem um livro, O Círculo, que saiu até o filme Sim. é bem ruimzinho, eu nem assisti, mas o livro é bem interessante, que ele fala dessa questão da pessoa, o tempo inteiro o que ela está fazendo está sendo filmado. O tempo inteiro. Daí fala até por questões políticas, se colocar tudo aquilo que ela está fazendo. E aí tem lá vários servidores para colocar toda essa quantidade de informação. E eu não vou dar o spoiler, né, do filme, mas é uma questão bem interessante, né? Que é um pouco do que acontece hoje, né? Com tanto de câmera em tudo quanto é lugar que a gente vai por aí. E a questão da privacidade com relação a isso, né? Até quais são os dados que tem que ser público, o que seria privado, o que você quer autorizar, o que as pessoas pegam sem que nem você saiba, né? São 1 milhão de câmeras para tudo quanto é lugar. Agora, inclusive, tem a nova lei aí de dados, né? Que está para entrar em vigor. LGPD. Que é justamente nesse sentido de que as pessoas tenham acesso e possam pedir para ser deletado informações que foram gravadas na internet, formulários que você preencheu, esse tipo de coisa. E que aí todo mundo vai ter que seguir esse marco aí. Tá rolando isso aqui no Brasil, mas está rolando na Europa, já rolou no ano passado, né? E por aí vai. Cada país está fazendo sua lei desse tipo e implica em revisão desse modelo, justamente por esse tipo de abuso, né? A próxima tecnologia que fala aqui já é inteligência artificial simulando pessoas mortas. Aí aqui também começa como um bot, né? Um chatbot, uma conversa digital que ela vai mapear todas as redes sociais ali que a pessoa que faleceu já utilizou, percebe o estilo de linguagem dela e daí você consegue conversar com ela via bot ali. Então na hora que você fala uma coisa, ela responde no mesmo estilo que aquela outra. E aí tem uma versão premium, né, que a gente não vai falar, mas que... Mas assistam aí o episódio Be Right Back, na temporada 2. Mas é praticamente uma sessão mediúnica com um robô. Exatamente. E aí entra nessa questão aí também entra um pouco na questão de dados, aí você autorizar alguém a entrar em todas as suas contas, WhatsApp, Facebook, Instagram, etc. Para que ele possa fazer a mimética sua de como você fala, o jeito que você fala, as expressões que você usa, os assuntos que você aborda. E aí alguma pessoa amada, um loved one lá, te procurar para viver com você eternamente, até que a pessoa fique cansada, que é o caso do episódio. E a próxima tecnologia fala de um implante no cérebro que traz para a realidade aumentada os seus piores medos. Ou seja, no intuito de fazer um jogo que ultra imersivo e que seja aterrorizador para você, ele vai e consegue identificar na sua mente qual é o seu maior medo e vai trabalhando esses maiores medos numa realidade aumentada, enfim, é feito num estudo sobre o psicólogo do futuro. Tipo assim, se você tem medo de aranha, é tipo uma aracnofobia, mas na sua casa. Você abre assim a gaveta, tem uma aranha gigante lá dentro.
Enfim, Pra esse te episódio matar. é dos mais difíceis de explicar, né? Porque ele vai Ele só várias atendendo. Mas a camadas, ideia do episódio quase um Inception. é um japonês maluco que faz esse jogo porque ele quer criar o melhor jogo do mundo, mais imersivo e tal. E para variar, é um chip que é implantado no cérebro da pessoa e ela não consegue distinguir realidade de ficção ou de realidade virtual. É. A outra vai pro Corroborator, né, que diz que no episódio da temporada 4, episódio 3, Crocodile, basicamente mostra uma menina que trabalha para uma seguradora e aí ela vai tentar resolver ou investigar o que aconteceu num sinistro para a seguradora. A seguradora tem que pagar uma indenização, eu acho que é de seguro de vida, qualquer coisa assim. E aí o que ela faz? Ela identifica, baseada no testemunho, quem foram ela usa uma maquininha que consegue ir e ver a memória da pessoa para ver que pessoas ela viu naquela cena, como é que foi a percepção da pessoa sobre a cena que ocorreu. E a partir daí, ela identificando uma outra pessoa, existe uma legislação nessa situação que permitiria que ela fosse também investigar a memória daquela outra pessoa e de todo mundo que fosse sendo identificado na cena, para ela conseguir formar um ponto de vista mais completo do que foi que aconteceu. Já que todo mundo tem uma percepção parcial da realidade, né? Ela vai juntando todas aquelas percepções para tentar chegar de fato o que aconteceu e se ela deveria ou não pagar aquela indenização de seguro, né? Então é um episódio bem... Nesse caso não tem jeito de mentir pro seguro. Nesse caso não teria como mentir. E aí ela É a vai transparência atrás, de novo, né? vai A questão da bem a ética e fundo ver. nessa questão da transparência. Vocês percebem que em todos eles estão falando questão ética, transparência e esse monte de câmera que está por aí. Então, de vão ser informação, sempre, né? vão ser sempre voltados para isso. E aí nesse mesmo. caso aqui não é nem só a câmera, mas a própria visão das pessoas, independente dela estar querendo colaborar ou não, usou a maquininha nela, você consegue enxergar o que foi gravado ali na mente da pessoa. E por aí vai. Qual é a próxima? Agora, o 16º também é o ZI, que seria um Google Glass dentro do seu olho. Você consegue mandar mensagem, fazer algumas coisas só piscando o olho. E também do White Christmas. Também tem as coisas do que você consegue enxergar ou não. Uma vez que você implanta uma tecnologia dessa, aí de repente pode ser que uma pessoa seja apagada da existência digitalmente. Ela entra um pouco naquela questão do outro episódio lá da menininha que estava... Restrições, né? Das restrições de controle parental. Aqui era no caso da pessoa ter cometido um crime e tal, ela poderia ser deletada. Nos Estados Unidos tem acho que aqui no Brasil também tem a lista de sex offenders. E aí a pessoa que tinha cometido algum crime sexual, estupro, pedofilia e tal, ela era enxergada pelas outras pessoas como um ruído, um borrão. E ela nunca mais ia conseguir conversar com ninguém, ela andava na rua, as pessoas... não a conheciam, não a identificavam e tal. É um episódio bem interessante porque o cara tenta tirar o nome da lista e acaba que ele não consegue. E aí acaba caindo num outro tipo de prisão, né? Onde ele tá ali, ele pode estar até andando livre, mas não consegue mais interagir com ninguém porque vira esse borrão, as pessoas evitam os borrões e tal. Eu não lembro com quem que eu estava conversando e me falaram que estavam querendo... se a tecnologia chegasse nesse ponto... igual é de Avatar também, da pessoa, de um condenado ficar sentado numa cadeira vivendo uma realidade virtual durante X tempo que aqui na Terra teria passado... Eu te falei, é um filme, Other Life, que ele fala sobre isso. Você tem uma tecnologia que eles colocam lá no olho e aí a pessoa vai para uma realidade virtual. E aí nessa realidade virtual o tempo é diferente. O tempo lá passa mais devagar. A sua sensação, você tem toda a imersão. E aí nessa parte aí dessa realidade virtual, daí, por exemplo, seria o condenado antes, que é essa parte aí da prisão, né? Depois que ele recebe a condenação, por exemplo, eu vou passar 10 anos dentro do presídio. Só que aí ele vai para essa imersão em que ele passa esses 10 anos dentro da realidade virtual. E quando ele volta de lá, passou, sei lá, 5 minutos só, ou 10 minutos da vida dele aqui. Mas na realidade, na mente dele, ele viveu aqueles 10 anos preso. Eu não vou dar mais spoiler do filme, que tem outras coisas que também acontecem. É um filme bem interessante sobre essa questão da realidade. Other Life. Outras vidas. Tá, legal. Bem complexo. Ele tem algumas outras coisas bem interessantes. Né? Chegando aqui para as últimas, né?
Como é que é isso aqui? Sympathetic Diagnoser. É o médico que consegue sentir o que o paciente está sentindo. Ele liga Através de uma touca, né? uma touca, igual o pessoal está usando agora para fazer neuroestimulação. E aí, pacientes que não conseguem falar, em estado de coma, geralmente, e ele consegue sentir a dor que o paciente está sentindo para poder tratar. Aí entra outra questão, que o médico fica viciado em dor, e aí vocês vão poder ver no resto do episódio o que acontece. Mas também tem a ver com implante, com entrar no espaço da pessoa, né? Será que para salvar uma vida a gente pode ler a mente dela ou sentir o que ela está sentindo? Nesse capítulo aqui eles trabalham bem a questão das sensações, né? Então esse daqui é uma coisa até mais próxima, né? Que você consegue mapear um estímulo cerebral e transmitir para outra pessoa esse mesmo estímulo, né? A gente já fez até algumas brincadeiras de a pessoa mexer um dedo e aí a outra com o implantezinho tomar um choquezinho ali que faz o dedo dela mexer também. Então é uma pessoa controlando a outra via computação, assim, já existe alguma coisa nesse sentido, né? O próximo aqui é o Infinity, do U.S. Callister de novo, né? Do mesmo episódio da nave espacial, imitando Star Trek, Jornada nas Estrelas, só que aí a tecnologia seria da realidade virtual Infinity, que transporta a sua consciência para o jogo e você vive no jogo e não na sua vida real. Esse aqui lembra um pouco o jogador número 1, né? Que existe uma realidade virtual gigantesca. Aqui a ideia é mais ou menos a mesma, só que aqui era aquela que a pessoa tinha copiado o DNA das outras para ter amiguinhos nesse jogo dele, e ele vivia nessa realidade virtual ali E nessa realidade ele é um tirano nessa realidade virtual. Bem isso. A próxima, que aí nós estamos chegando perto das tecnologias que a galera mais gostou, que sentiu que fosse mais útil, que é o episódio Hang the DJ, que é uma imitação de Tinder, seria um Tinder quase 100% acurado no match. Eu não gostei muito, mas como eu disse, a minha opinião não importa. Sobre as pessoas, e eu acho que aqui, além de tocar na tecnologia em si, toca muito na modernidade líquida do Bauman, sobre as relações terem prazo de validade, e aí depois você está livre para se relacionar com outra pessoa e tal. Ele fazia já a previsão do tempo que ia durar a sua relação com aquela pessoa, e por aí vai, né? E o episódio vai desenrolando, mas na realidade o que ele está atrás ali são fazer simulações de N possibilidades até você encontrar um match perfeito, que aí é a pessoa com quem você vai passar o tempo, o resto da vida, né? Ou seja, essa tecnologia quase existe. Ela não é perfeita, mas aplicativos de namoro existem desde que a internet existe. A única questão aqui é que, no final das contas, a tecnologia está escolhendo para você, né? Se é verdade ou não é, se a simulação é de verdade ou não. Ou se realmente a pessoa é um match, né? Se os dados são suficientes para chegar nesse ponto. Hoje não, hoje as pessoas vão tentando caso a caso e vão descobrindo se dá certo ou não, né? Mas ali já é um próximo passo disso. Voltando ao assunto da consciência, a 20ª é o episódio San Junipero, que é a história de duas meninas que se conhecem durante a vida, e aí quando chega a hora da morte elas conseguem transportar sua consciência para um outro planeta, que seria o San Junipero, que é onde as pessoas... Seria tipo assim, a Bacia das Almas, lá em BH, onde as almas ficam vagando depois que morre. Você escolhe ir para esse lugar ou escolhe morrer eternamente. Então no final da vida você tem a opção de ser transportado para um mundo virtual, né, onde estão outras pessoas naquela mesma coisa. Então você abandona a sua consciência física, né, nesse momento ali, e passa a existir só digitalmente. E outras pessoas podem até visitar, né? Parece que pode entrar no... Sim, você pode fazer uma visitinha se a pessoa já estiver morando lá. Visitas, né? Então outros familiares poderiam ir lá interagir, enquanto isso essa pessoa pode... Tem um avatar no outro mundo. Uma coisa que deixa assim em jogos, mas você perde seu corpo se você quiser morar lá. Assim. Em compensação, você pode escolher a fase da vida que você vai estar, viver para sempre com 20 anos de idade, não sei aonde. Você escolhe a idade que você vai morar lá, né?
A pessoa escolhe que fase da vida, se é nos anos 90, se é nos anos 2000, que tem o tipo de fim que ela eu acho que assim, além de explorar a questão da consciência humana, explora também um dos maiores medos do homem, né, que é a morte. Né? As pessoas têm medo da morte porque elas não sabem o que acontece depois. Então o Black Mirror explora isso também. Para quem gosta desse tipo de assunto, é um ótimo episódio também. E é um dos mais bem votados do Black Mirror em geral. E ele, inclusive, aparece referências a esse San Junipero em vários Em outros episódios, lugares, né? Aqui é Gosta de pizza, Marcelo? Com certeza. Aqui é entrega de pizza autônoma, né? Então seria o... Então ele aparece aqui no episódio Crocodile também, da quarta temporada do episódio 3. Maquininhas de entrega de pizza autônomas na rua, né? E aí tá dizendo, isso aqui já até existe, né? Pizza Hut já vem fazendo testes disso no... Acho que a Domino's também tá testando alguma coisa parecida. E tem a Amazon também, né? Que entrega com drones, que tá Sim. fazendo teste de entrega com drones. Então acho que essa com tecnologia, drone, ela... via carro, né? Aqueles carros autônomos, esse tipo de coisa. Já tá meio que no ar aí, já existe, é só esperar. Mas eu acho que no Brasil não pega, porque aqui o maior problema aqui agora é roubo de carga. Né? Eu tô fazendo umas compras pela internet e o frete tá ficando mais caro do que o item. Porque, né, além da nossa infraestrutura em si, um dos maiores problemas hoje no Brasil é roubo de carga. Se você mora no Rio, sinto muito. Aí é a maior concentração de roubo de carga do Brasil. Então, por enquanto, para ver essa tecnologia, só mesmo nos Estados Unidos e outros lugares que... Tô lembrando daquela... Acho que era um meme que passou que o drone já existia na época que eu era criança. Daí mostra a foto da Havaiana da mãe voando. Da Havaiana voando, né? E por fim, aqui a última tecnologia que eles citaram, que eles disseram que é a mais útil, talvez, aqui, né? Seria de se comunicar com pessoas em coma, né? É isso aí. Ele usar movimentos e tal para identificar. Tratarem vendo, né? Entra um bocado naquela coisa do mapeamento cerebral, entender melhor como é que funciona. Movimento dos olhos também, eye tracking, porque mesmo em coma o seu olho mexe. Exatamente. Aí se a pessoa tiver algum nível de consciência, ela poder se comunicar ainda que ela não consiga mover o corpo, esse tipo de coisa, né? Então é isso, né? Você vê que são várias tecnologias, assim, umas mais próximas, outras um pouco mais distantes, né? Mas que são tratadas nessa série, que sempre tenta levar para esses extremos para trazer essas discussões de ética, de moral, assim, evolução da tecnologia, né? Em que ritmo isso tudo está acontecendo também. Tudo está um passinho a mais ali no futuro, né? Que já é a implementação em massa de algumas tecnologias que hoje ainda já existem de uma forma ou de outra, mas são mais pontuais. E o que essa série traz é muito essa discussão. Vale a pena assistir quem não assistiu. Quem não assistiu tudo, assista tudo. Cada episódio de um jeito. E no próximo capítulo a gente está pensando em falar Nós vamos falar do Bandersnatch, que é o novo filme do Black Mirror. Está na Netflix também, então assistam antes da gente falar, para vocês não falarem que a gente dá spoiler. Só existe spoiler se você não viu ainda, né? Então vejam. Basicamente é um filme interativo onde ele é meio filme, meio jogo, né? Então você vai tomando decisões. Mas vejam com o tempo, viu? Porque tem 5 finais. 5? Tem... Tá dando os spoilers aí. Tem muitos finais, muitos finais. Então é isso, pessoal. Nós vamos colocar todos os links aqui, descrições do que a gente falou, o link para essa lista de tecnologias também, se você quiser ler e aprender um pouco mais. E é isso. Tchau. Até o próximo capítulo. Até o próximo capítulo. Nós não vamos mais demorar tanto. Já voltamos de férias. Então, ritmo normal agora. Ritmo normal agora. Beleza? Isso aí, valeu. Depois que edita esse final. Pede para eles mandarem dicas de assunto. Tá. Mandem dicas de assunto. etonminds@gmail.com. Ou aqui embaixo no Facebook, não, no YouTube. YouTube, Instagram, por onde você quiser. O importante é chegar lá. Beleza, valeu.